Muito boa noite, multiplicadores. Uma live surpresa hoje. Dá um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Você que está assistindo essa live depois, né? Essa live que está salva aqui no IGTV. A gente dá um tempinho aqui esperando os nossos seguidores entrarem um pouquinho para a gente começar a falar. Porque senti necessidade de fazer essa live surpresa. Hoje não estava muito preparado, a gente praticamente nem anunciou que ia fazer essa live, mas me senti estimulado a falar mais sobre o assunto que a gente abordou no nosso post feito agora, que são técnicas infalíveis para você aumentar seu faturamento, para você melhorar seu engajamento, inclusive, e para você estimular os seus compradores a serem fidelizados, né? Que são as técnicas de upselling, downselling, cross-selling. Vocês já ouviram falar disso? Fala Brunão, fala Valdec, sejam bem-vindos. Eu senti necessidade de fazer essa live porque esse tema ele faz muito sentido e faz toda a diferença para quando você precisa desses resultados. Vou até colar aqui o tema aqui da nossa live, se eu conseguir clicar aqui, né? Vamos lá. Olha lá, ó. A live surpresa que vai dobrar seu faturamento. Fixei o comentário e é isso aí. As técnicas de upselling, downselling e cross-selling, vocês sabem o que é isso? Essas técnicas fazem muito sentido. J Neto, seja bem-vindo, meu irmão. Eu vim aqui fazer uma live surpresa para falar um pouco mais sobre esse tema que eu deixei aí no nosso último post, esse último nugget que a gente publicou, que é o tema de upselling. Mas não é só sobre o upselling que eu quero falar nessa live, eu quero falar sobre outras coisas também, que são técnicas de vendas que podem ser aplicados para nós do marketing digital, mas também podem ser aplicados para várias pessoas que trabalham em diversas áreas diferentes, certo? Então, como vocês viram no nugget, a minha ideia foi passar para vocês uma forma de vocês trabalharem com upselling utilizando os conhecimentos que nós estamos oferecendo no nosso treinamento gratuito de carrosséis. Porque a área do design ela é muito ampla, ela é muito extensa e tem diversos serviços diferentes que vocês podem estar trabalhando, né? Vocês podem criar logomarcas, produzir flyers, fazer comunicações visuais de diversas formas para a sua audiência. Vocês podem fazer cartazes, podem, enfim, o design ele é infinito, né? Inclusive até hoje na área de fotografia eu também trabalho com design e isso funciona muito bem para mim até hoje. Então, para você que ainda não baixou nosso mini curso de carrosséis, vai lá no nosso link da bio, se inscreve, assiste, porque o pessoal está gostando muito. Inclusive o Alex acabou de comentar na nossa publicação dizendo que gostou bastante, que até assistiu alguns vídeos no YouTube, mas que não gostou muito do conteúdo. Então vai lá no nosso link da bio, baixa nosso mini curso de carrosséis, porque vale muito a pena, beleza? Boa noite, estava procrastinando aqui, que bom que você fez essa live. Boa, velho, tá vendo aí? Peguei essa sacada. Então vamos lá, começando a nossa live aqui. Uma live surpresa aqui de quinta-feira. Lembrando, próxima semana a gente já definiu o tema da nossa live. Vai ser uma live focada em análise de perfis. Olha que bacana. As pessoas que vão estar aqui na nossa live podem colocar seus perfis aqui nos comentários e a gente vai lá ao vivo, dar uma olhada no perfil da pessoa, dizer algumas sugestões, ver como é que está o feed, perceber, né, se o feed dessa pessoa, de acordo com o seu conteúdo, está fluindo bem, ver como é que está a bio, ver os destaques, enfim. Vamos analisar alguns perfis e dar dicas para melhorar. Ao mesmo tempo, vamos pegar alguns perfis que a gente acha bacana para passar de referência para vocês também, beleza? Fala, Andrew, seja bem-vindo, cara. Fiz essa live surpresa aqui para você que chegou agora para falar sobre essa técnica que eu acabei de publicar aí no nosso nugget, a técnica de upselling, que funciona muito bem tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas
prestadores de serviço. Eu vou dar alguns exemplos de como eu uso o upselling e o downselling no meu trabalho de fotografia e como que vocês podem aplicar isso no marketing digital, beleza? O upselling, gente, o que é o upselling? É você tentar oferecer algo que tenha um valor agregado ao serviço ou produto que você está vendendo por um acréscimo de valor que teoricamente seja mais vantajoso. Não só teoricamente, mas se você parar para avaliar, tecnicamente também é mais vantajoso. Um grande exemplo são o quê? Passagens aéreas, por exemplo. As empresas aéreas que oferecem as passagens talvez na classe executiva, mas se você pagar um valor que não seja tão elevado, você consegue ter acesso, por exemplo, à primeira classe. Então, qual é a justificativa da companhia aérea? Você não quer investir aqui mais tantos reais e você ter acesso, por exemplo, à primeira classe para você ter mais conforto, para você fazer uma viagem mais tranquila, né? E aí você consegue fazer esse upselling. O grande outro exemplo também é o exemplo do fast food, onde você sempre vai ser estimulado a aumentar sua batata frita por mais R$1, a adquirir uma água quando você compra um sorvete, e você sempre está aumentando o seu ticket médio para que você consiga o quê? Ter um retorno que vai ser mais interessante para você. Você vai investir um pouco mais, mas você vai ter uma batata frita maior, você vai ter uma água que vai acompanhar o seu sorvete, ou até um carro, né? Você vai comprar um carro, mas você não quer investir um pouco mais para você ter um banco de couro que vai te dar uma durabilidade maior, que vai te dar um conforto maior. Então o upselling funciona dessa forma. Como é que no marketing digital, por exemplo, a gente pode trabalhar? Vendendo um curso, vendendo algum treinamento, alguma ideia específica, né? Algum conhecimento específico, você pode oferecer talvez um bônus, dando uma consultoria sua, um acompanhamento do seu, né, da sua parte de acordo com aquilo que a pessoa está adquirindo. Então, por exemplo, uma pessoa adquire um treinamento aí da área de manicure, por exemplo, e aí você oferece um bônus. Você não quer investir aqui talvez um valor adicional para você ter acesso à minha mentoria com você durante 2-3 dias por semana? Então, isso se chama o upselling e isso é fantástico porque é responsável por um aumento aí de coisa de 30-40% do faturamento das grandes empresas, e isso você também pode estar aplicando, tá? Essa semana não, no mês passado nós fizemos um trabalho na área de fotografia, eu e minha esposa, e a Michelle, na verdade, ela conseguiu fazer um trabalho de upselling muito bom, que foi o seguinte: a gente tinha feito um contrato, né? A gente fechou um contrato com um casal que fez a renovação de votos deles. Eles completaram 40 anos de casados e nós fizemos o quê? A cobertura desse evento de 40 anos deles com os familiares. E num dia nós encontramos eles, e aí a Michelle conversou com eles dizendo o seguinte: por que vocês não adquirem um ensaio de vocês que pode ser feito momentos antes da sua renovação de votos? Percebam, para eles foi interessante porque eles têm um momento mais exclusivo, um momento mais íntimo deles, que a gente pode estar fazendo essas fotos, e ao mesmo tempo a gente conseguiu oferecer um serviço além daquilo que eles tinham contratado. A gente fez um serviço que valia X e a gente acabou oferecendo um serviço para eles e eles aceitaram, e a gente conseguiu ainda um faturamento além desse X que a gente recebeu. Então é assim que funciona a técnica do upselling, e no marketing digital você também pode estar aplicando isso, porque vale muito a pena. Não é à toa que eu estou fazendo essa live surpresa para agregar um pouco mais de conhecimento com relação à técnica do upselling, beleza? Felipe, JC, Paulo Chepluski, sejam bem-vindos. Estamos aqui batendo um papo sobre técnicas de venda para você dobrar seu faturamento e aumentar muito as suas vendas por conta do upselling, do downselling e cross-selling. A gente falou um pouquinho sobre o upselling e agora quero falar sobre o downselling, que o marketing digital é campeão em fazer esse tipo de estratégia.
com o objetivo de não perder a venda. Downselling, né, ao contrário do upselling, quer dizer o quê? Com relação ao valor. Up vem de aumentar, então você vai buscar vender algo que tenha um valor maior e, claro, vai oferecer algo a mais também. Já o downselling é uma estratégia utilizada para que você tenha uma opção de menor valor caso você esteja perdendo o cliente, né? Caso você esteja perdendo a possibilidade da conversão. Então nós no marketing digital sabemos que em muitos cursos a gente tem algumas opções de preço, por exemplo, que a gente pode estar fazendo essa estratégia. Esse treinamento aqui custa R$ 197, você tentou, né, ofereceu, quebrou as objeções, mas o cliente sempre chega ali para dizer, pô, velho, mesmo assim está apertado para mim, está difícil, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Eu vou falar aqui com o meu produtor para ver se ele me dá alguma condição especial, e aí você tem ali uma carta na manga de um preço mais bacana, um desconto mais interessante para chamar a atenção e fazer com que a pessoa compre, para que você não perca aquele cliente, né? Da mesma forma, isso em uma feira funciona muito bem também. Às vezes você vai lá, meu amigo, quanto é que custa isso? Quanto é que custa isso? O cara dá o preço e você fala, não tenho interesse, mas aí o cara vem atrás de você e te faz um downselling, faz um preço melhor, faz uma condição diferenciada para fechar o negócio com você. A gente na área de fotografia faz a mesma coisa muitas vezes. A gente atende um casal, oferece uma cobertura grande de casamento com álbuns, com a cobertura completa e tudo mais, mas às vezes o casal, né, quer contratar você pelo seu olhar, mas não tem aquele aporte para estar contratando no ticket que você quer vender. Então o que você faz? Tira o álbum, oferece apenas a cobertura e aí você consegue chegar mais ou menos no patamar de investimento que o seu casal quer. Então esse é o downselling. Perceba como essas estratégias facilitam o seu trabalho, né? Porque te dão cartas na manga. Você tendo autoridade, você tendo conhecimento dos gatilhos mentais e você tendo esse feeling de como o cliente interage com você, essas estratégias do upselling e do downselling funcionam muito bem. O cliente que enxerga você confiança, que enxerga autoridade, que está percebendo que ele pode, inclusive, adquirir algo a mais com você, esse é o momento de você fazer o upselling, né? Eu quero contratar aqui só esse carro aqui que é básico, um carro utilitário, só com ar-condicionado mesmo e tal. Mas você começou a perceber que ele também está interessado ali num som, que ele é um cara que curte música, que ele é um cara que está interessado nisso. E aí você vai lá e faz um upselling. Por que você não contrata o seu som investindo aqui com um desconto de tanto? E aí você consegue fazer esse aumento, né, do ticket da sua audiência. O downselling funciona da mesma forma. Você tem um carro completo que você quer vender, mas aquela pessoa diz que tá difícil, esse investimento vai ser alto para mim nesse momento, então você tem a opção de baixar um pouco o valor oferecendo um carro mais utilitário, um carro mais simples para não perder a venda. O cross-selling, ele é um pouco mais complicado, inclusive, de você diferir do upselling, porque o cross-selling é você oferecer algum produto relacionado com aquela primeira intenção de compra da sua audiência, certo? Então, o e-commerce faz muito isso. A pessoa está lá interessada em comprar, por exemplo, um computador, né, algo na área de informática, e aí você também tem ali a opção no e-commerce que está sempre te oferecendo. Você também não tem interesse em comprar um mouse? Você também não tem interesse em comprar um teclado? Né? E aí você pode, às vezes, fazer a compra de um produto que não seja o computador, mas que seja um produto relacionado e que você acaba convertendo com aquela pessoa, certo? Oi, Liege, tudo bem? Seja bem-vinda. Nossa live aqui é sempre um espaço livre para tirar suas dúvidas. Você pode interagir como você quiser, beleza? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma live surpresa de acordo com o tema que a gente passou aqui no nosso último post, que é o tema de upselling, uma técnica muito legal e que pode dobrar o faturamento dos nossos seguidores aí, das pessoas que estão curtindo aqui essa live com a gente, certo? Então, quis falar um pouco para vocês sobre essas técnicas, upselling, downselling
e cross-selling. Lembrando que essa live vai ficar gravada no IGTV e que na próxima semana nós vamos fazer uma live que com o tema já está definido. O tema vai ser análise de perfis. Vamos olhar perfis de várias pessoas que tenham interesse em a gente estar ajudando um pouco, né? Passando algumas dicas, passando algumas sacadas que essas pessoas possam estar melhorando o seu perfil de acordo com o conteúdo, de acordo com a parte do design, de acordo com a parte do stories e entre outros elementos que podem tornar o seu perfil a sua vitrine que converta, beleza? Eu queria falar um pouco sobre o design, já que a gente tem um mini curso gratuito de design aqui no nosso link da bio e em como a gente pode aplicar o upselling e o downselling quando as pessoas têm o conhecimento na área do design. Um exemplo que eu vou passar para vocês é o seguinte: quando a gente trabalhava como uma agência de publicidade, né? A gente tem um trabalho na área de fotografia que inicialmente a gente começou como uma agência. A gente começou como comunicação e design. E aí a gente teve um dos primeiros clientes, era uma casa de pôquer, em que a gente fazia a produção de peças publicitárias para publicações diariamente, né, durante as semanas. E aí a primeira contratação era fazer os posts de cada dia da semana. E aí eles iam repetindo esses posts durante todo o mês e mensalmente a gente fazia mais 7 peças, né? E aí por conta disso, o que foi que a gente começou a pensar em fazer? Oi Janaína, seja bem-vinda. O que foi que a gente começou a pensar em fazer? A gente tem o conhecimento da área do design e eles precisam de vários outros serviços aqui da área do design para agregar valor à marca deles, para melhorar o branding visual, a comunicação visual. Então, eu ofereci a criação da logomarca para eles, da casa de pôquer. Então, o que foi que eu fiz? Vocês já têm um contrato comigo com a produção de conteúdo, com a produção dos layouts diários, mas vocês podem, pelo valor de tanto a mais mensal, eu posso fazer a logomarca para vocês nesse próximo mês. O que é que vocês acham? Eles aceitaram. Depois de um tempo, o que foi que eu fiz? A gente fez o design da casa deles. Eles trocaram de imóvel, eles mudaram de lugar e aí a gente fez o novo layout da casa deles. A gente fez todo o posicionamento de fotos, pensamos em várias texturas, em vários elementos diferentes para a casa deles e foi muito legal porque foi um upselling de peso. Pense que a gente tinha um contrato de X e aí a gente fez um upselling aí de quase 3x por conta desse trabalho. A gente também fez uma cobertura fotográfica do Campeonato Baiano de Pôquer. Para você ter uma ideia, por conta dessas fotos, o nosso trabalho foi parar em Dubai, quando a gente fez esse trabalho. Então, primeiro, é importante essa questão da fidelização, né? Um cliente que a gente fez um bom trabalho, surpreendeu e por conta disso a gente conseguia regularmente fazer upsellings com eles. Tinha um contrato aqui, mas de vez em quando a gente podia fazer um contrato com um acréscimo da logomarca, o acréscimo de um folder que eles precisavam para as pessoas que chegavam ali para dar uma olhadinha nos itens, nos torneios. A gente fez um acréscimo inclusive de um cardápio que a gente criou também no Photoshop para eles, porque eles também faziam lá venda de bebidas, venda de alimentação e tudo mais. Então, pense como o design pode te dar várias ferramentas de upselling. A gente tem no nosso link da bio um mini curso gratuito de carrosséis que pode não só transformar sua comunicação visual para você vencer a barreira do orgânico, né? Sair dessa mesmice, sair desses posts de templates que todo mundo já conhece nas redes sociais, para criar templates mais chamativos, algo mais impactante. Então, além de vocês adquirirem isso com o nosso mini curso, vocês ainda têm essa oportunidade de aprender determinadas técnicas que podem te ajudar nesse processo. Lembrando também que a gente está finalizando os últimos detalhes do Insta Design, o nosso treinamento na área do design, que vai ser fantástico. Um módulo só de Photoshop, um módulo só de Canva, um módulo específico de comunicação visual em teoria, né? Inclusive eu acabei de inserir um módulo com muitas técnicas
relacionadas a equilíbrio dos layouts, simetria, assimetria, muitas coisas legais para você adquirir aí para o seu conhecimento, certo? Então o design te dá essa oportunidade de upselling. Ao mesmo tempo, você também tem a opção do downselling. Você pode oferecer talvez uma produção de 10 peças por mês para determinado cliente e ofereço aqui 10 peças por mês para vocês pelo valor de R$1.000, e aí o cara pode achar pesado, pode achar ruim para o faturamento dele, e para você não perder o cliente, você tem a opção de fazer o quê? Então vamos fechar 5 peças ao invés de 10, e aí a gente fecha aí pelo valor de 500, o que é que você acha? É uma opção também. Então o design dá essa oportunidade para você que está querendo buscar novos faturamentos, né? Buscar aumentar suas vendas. Muitas pessoas que trabalham com serviços também têm a opção de agregar determinados produtos físicos. Nós da fotografia trabalhamos muito com isso, né? A gente faz o upselling também de álbuns, caixinhas com fotos, entre várias outras coisas, né? Então a pessoa contrata às vezes uma cobertura fotográfica com a gente, mas a gente sempre está ali oferecendo um álbum. Inclusive isso foi uma grande saída que nós tivemos nessa época de quarentena, porque a gente passou um bom tempo aí sem fazer eventos, né? E a gente aproveitou para correr atrás um pouco de determinadas pessoas que ainda não tinham álbuns, que ainda não tinham materiais físicos. Então foi uma forma da gente chegar ali e fazer um recall, né? As pessoas que a gente já tinha fidelizado na nossa lista de clientes, a gente chegou ali para... E aí, como é que tá vocês depois do casamento, por exemplo? Quando é que vocês vão fazer o álbum? Muitas dessas pessoas, vamos fazer, vamos aproveitar que a gente está em casa, manda a prévia aí pra gente que a gente vai dar uma olhada para fazer a produção. E aí a gente conseguia fazer essa venda, embutia no valor de custo do álbum também a nossa diagramação e dessa forma a gente conseguiu se segurar um pouco na quarentena, né? Então essa estratégia, gente, de upselling e downselling funciona muito bem, né? Vocês conseguem um aumento de faturamento por conta desses itens que vocês oferecem a mais. Pensem como a McDonald's fatura muito mais pelo R$1 a mais que você compra com a batata maior, pela sobremesa que você adquire, por conta deles estarem sempre te oferecendo isso, né? Por isso, você que tem um negócio local, você que trabalha com equipe, instrua os seus funcionários, instrua as pessoas que você lidera a sempre praticarem o upselling, porque isso funciona muito bem. Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação ao upselling, o downselling? Porque isso é uma técnica muito legal. Eu quis fazer essa live hoje, porque hoje era um dia de live, a gente não tinha, na verdade, anunciado um tema, mas eu decidi fazer porque acho que esse tema ele é muito legal, ele dá muitas oportunidades, muitas opções para as pessoas que querem aumentar seu faturamento, né? Buscar aí um aumento nas suas vendas e com certeza faz toda a diferença, beleza? Alguma dúvida? Digam aí para mim, a galera que curtiu essa live aqui sobre o upselling. Deixamos um post aí, um nugget falando sobre ele, e essa live vai ficar salva também no nosso IGTV. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não deixem de baixar o nosso mini curso gratuito lá no nosso link da bio. Assistam o mini curso, apliquem no design de vocês, porque faz toda a diferença, né? Como a gente já conversou inclusive em várias outras lives, a forma da gente se diferenciar e a gente buscar no tráfego orgânico a nossa saída é exatamente essa: buscar uma diferenciação, buscar um design que chame a atenção, buscar um conteúdo de valor que nossa audiência queira consumir, beleza? Ao mesmo tempo, no nosso link da bio também tem uma pesquisa que a gente está pedindo para as pessoas responderem, para ajudar a gente aí a complementar cada detalhe que a gente está precisando no Insta Design, beleza, gente? Muito obrigado por quem esteve aí nessa live. Conte com o poder multiplicador para o que precisar. Um grande abraço e a gente se vê